Seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigado. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. E para começar essa história, eu queria saber como é que você se apaixonou pelo mundo de educação financeira e se você teve alguma influência no colégio, na sua família, como é que você chegou nesse mundo? Certo, começar respondendo a segunda pergunta, né, sobre a influência. Eu não tive, né, nem no colégio, nem na família, de amigos, nada do tipo, né, mas por eu nascer numa condição financeira mais escassa, eu me questionava como que eu poderia sair daquela situação, né, e até que em dado momento, pesquisando mesmo na internet e tudo mais, eu encontrei dois caminhos, o empreendedorismo e a parte de mercado financeiro, né, educação financeira e investimentos. A parte de empreendedorismo eu não quis seguir naquele momento, porque eu tinha uma certa crença limitante que precisava de muito dinheiro para começar uma empresa, né. Só que nos investimentos, né, eu tinha isso também, só que aquilo me chamou mais a atenção porque eu sempre gostei de números, por exemplo, de matemática. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, até que eu comprei meu primeiro livro, né? Foi em 2015, eu tinha 20 anos, e meu primeiro livro foi sobre Tesouro Direto, né? Porque na época eu assistia muito jornal, e eu via lá o William Bonner falando basicamente todo dia, a bolsa subiu, o Selic tá subindo, inflação, isso, aquilo. E eu não entendia nada daquilo, nada. E isso me incomodava muito, até que um dia eu falei, pô, isso aqui deve ser tão importante porque ele fala isso aqui todo dia, né? Parece que já é da programação ali da TV. E aí foi aí que eu comprei meu primeiro livro sobre Tesouro Direto, né? Esse primeiro livro foi com o que sobrou do meu salário, né? Eu era menor aprendiz, um cartório no centro de São Paulo, do lado da Bolsa, né? Ali na 15 de novembro. E eu já fazia faculdade, né? Foi o ano que eu iniciei a faculdade de contabilidade. Aí o meu salário era 680 e a mensalidade, já com bolsa, desconto tudo, era 640. Então sobrava só R$ 40 para mim no mês. E com esses R$ 40 eu falei, pô, eu quero aprender mais, né? E na época não tinha influenciadores, não tinha tantos artigos na internet falando sobre isso. E eu falei, vou numa livraria, né? Fui lá na Saraiva, lá do centro, e aí eu vi lá, Tesouro Direto, eu lembrei do jornal. Falei, vou comprar esse aqui. E aí a partir disso eu fui me apaixonando mais porque eu fui entendendo, pelo menos ali os conceitos básicos, né, de mercado financeiro, renda fixa, e até o momento que o conhecimento que eu tinha da faculdade de matemática financeira, eu conseguia fazer algumas simulações, né, de, pô, se eu investir, sei lá, R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, na época a taxa de juros estava lá em cima, né, então facilitou aí essa simulação para chegar em R$ 1 milhão. Eu falei, em 15, 16 anos eu consigo ter 1 milhão. E ali eu vi a possibilidade de sair da pobreza, né? Então, esse foi meu primeiro contato, assim, com livros de uma forma bem aprofundada, né? Tanto que foi o primeiro livro da minha vida que eu comprei. E aí, a partir disso, né, eu fui me colocando mais, né, na questão desse conhecimento, uma imersão que eu tenho até hoje, inclusive, e me apaixonei, né? Então, já respondendo as duas perguntas, dizendo assim, de influência não tive ninguém, né? E a parte de livros foi na questão de, pô, eu quero sair da pobreza, quero mudar minha realidade. Poxa, que legal. Quando eu te convidei para vir aqui falar com a gente, você citou o livro A Psicologia Financeira, o que eu achei fantástico, porque eu já tinha lido e tinha amado o livro, e fala muito sobre comportamento. Então, sucesso financeiro vem muito do seu comportamento, dos seus amigos. A sua galera também foi para a faculdade, também gostava de ler, tinha essa preocupação em querer ganhar mais. Como que era? Olha, não, a maioria não, tanto que o único amigo que me acompanhou até hoje, que é o Vinícius, que inclusive é meu sócio no Favelado Investidor, acredito que sim, a grande parte que vai influenciar, né, talvez até determinar o seu sucesso financeiro seja seu comportamento relacionado ao dinheiro, né? Um exemplo que eu falo muito lá no meu Instagram é que quando eu trabalhava no Bradesco, né, eu era estagiário, aí meu salário era R$ 2.500. Eu tinha um péssimo comportamento financeiro, eu saía gastando com tudo, muitas coisas no emocional, no desejo,
Eu trago um exemplo também que eu falo, pô, todo dia para ir para a faculdade eu passava na frente de uma lanchonete lá e comprava tipo uma coxinha e uma Coca-Cola e dava ali em torno de 10, 12 reais. Só que eu não tava com fome, não tava nem com sede, né? E eu vi que somando esses pequenos gastos, né, vamos dizer assim, pelo menos em um mês, 2 meses, tinha um grande impacto ali no, né, na minha vida financeira. E aí eu me questionei, eu falei, pô, eu já tenho conhecimento de renda fixa, né, que eu já tinha estudado bastante. E há alguns meses eu não estava conseguindo investir. Eu falei, por que eu não consigo? Porque o conhecimento eu tenho, né? O que está me impedindo? Aí eu fui ver era o meu comportamento relacionado ali ao dinheiro, né? Controlar ali esses desejos, ver se, né, às vezes estou fazendo uma compra mesmo no supermercado, se é uma compra mais consciente, tipo, eu preciso disso, essa quantidade está exata, né? E eu escolhi esse livro porque eu lembrei desse momento, confesso que eu lembrei desse momento, assim, que eu corrigi na marra mesmo, tipo, falei, não vou comprar, né, era uma batalha diária comigo mesmo, para realizar alguma compra ou outra, e eu falei, pô, esse livro aqui, ele tem algo a me ensinar, possivelmente, que eu não aprendi por conta própria, vamos dizer assim, né, e tanto que eu recomendo esse livro hoje, principalmente nas minhas redes sociais, porque eu acredito que vai ajudar muito os brasileiros a entenderem tanto a lógica de consumo propriamente dita e de investimentos, né? Porque ele também lida essa parte de investir por longo prazo, questão de ganância, tudo mais. Então, eu recomendo bastante esse livro aí. E você falou sobre sucesso financeiro, e aí no livro também ele fala que sucesso financeiro não é só ganhar dinheiro, mas manter, né? Exato. Você ganhou o seu dinheiro ali, não sei quanto tempo demorou para o seu primeiro milhão, mas e aí você decidiu dividir com as pessoas, não 1 milhão, né? Ele decidiu dividir o conhecimento Sim. dele e com as pessoas. Por que que você decidiu isso? Olha, assim, eu concordo 100% quando ele fala, pô, é difícil você conquistar, vamos dizer, o sucesso financeiro, mas na minha visão é mais difícil ainda também se manter com, né, quantia ali que você conquistou, tudo mais. Porque quando a pessoa tem aquilo, por mais que ela conquistou, né, ela fala, pô, agora eu tô mais tranquilo financeiramente. Agora eu mereço comprar isso, aquilo, né? O ponto não é merecer ou não, mas a questão é, novamente, se você precisa ou não, se isso vai afetar sua vida financeira ou não, né? E hoje, né, tipo, graças a Deus a gente já chegou em 1 milhão já. Eu falo que demorou 10 anos, porque esse 1 milhão, por mais que veio, vamos dizer assim, nos últimos 3 anos, né, de fazer esse dinheiro, mas que foi consequência de tudo que eu aprendi, tudo que eu errei e tudo que eu trabalhei desde os meus 16, né? Hoje eu tenho 26, por isso que eu falo. Ele foi plantado a partir dos 16 anos, né? A colheita, a florzinha ali, a folha apareceu depois de 7 para 8 anos, né? E eu decidi compartilhar esse conhecimento porque eu falei, pô, eu sei que a maioria da população brasileira quer ter dinheiro, né? Eu acho que dificilmente alguém não quer. Não falo que o cara quer ser milionário, mas pelo menos viver bem, né? Eu sei que isso é bem particular, mas acredito que todo mundo quer viver bem, quer comer bem, vestir uma roupa boa, viajar, tudo mais. E aí eu falei, eu tenho esse conhecimento que pode ajudar, né? Por que eu vou guardar para mim? Eu sei que da onde eu vim, da quebrada, da favela, esse conhecimento vai ser de extremo valor para essas pessoas. Porque eu já vi amigos meus, né, sendo despejados por não pagar aluguel, já vi amigos meus cometendo erros relacionados ao dinheiro, de comprar coisas que não precisava, aí no outro mês estava endividado, bola de neve com cartão de crédito, e achar que é impossível investir, né, que precisa de muito dinheiro. E aí eu decidi compartilhar esse conhecimento para ajudar essas pessoas. No início, o foco principal foi realmente a favela, a quebrada, mas hoje eu entendo que a maioria da população de fato precisa disso, porque diariamente eu recebo depoimentos, pô Murilo, eu tenho 2 milhões aqui para investir, não sei o que fazer, né? Não sei nem o que é um tesouro direto, por exemplo, não sei o que fazer com esse dinheiro. E ao mesmo tempo chega outra mensagem, eu tenho 50 reais para investir, por onde eu começo, né? Então, a educação financeira, o conhecimento de educação financeira e investimentos no Brasil é muito rara, né? Se a gente for ver dados mesmo,
a gente tem 3 milhões de CPFs que investem na Bolsa, né? Enquanto do outro lado, 67% da população está endividada, né? E aí, o que a gente pode fazer, né? Então, eu acredito que hoje a internet veio para ajudar muito nesse ponto, né? O trabalho de vocês aqui da Empíricos também, do nosso lado como influenciador, entre outros, também ajudam isso. E eu acredito que todo mundo, né, tá junto nessa para mudar o Brasil, efetivamente. Sim, e você consegue falar com as pessoas, né, de uma forma mais simples, porque quando você vê William Bonner lá no Jornal Nacional falando sobre a taxa Selic ou como é que tá a bolsa, e aí as pessoas olham e falam, não, isso não é para mim. E aí você fez com que mais pessoas pensassem, não, isso pode ser para mim também, quero ganhar dinheiro também. O ponto principal que eu sempre busquei trabalhar desde o dia que eu criei o canal no YouTube, a conta no Instagram, foi trabalhar na comunicação, porque eu vi isso como uma grande dificuldade para mim mesmo no início, né? Por exemplo, esse livro do Tesouro Direto. Alguns pontos eu consegui entender com facilidade, outros não. Eu lembro que eu demorei quase um mês para entender o que era inflação, IPCA, propriamente dita, a sigla, tudo mais, o que era composto ali dentro, tudo mais, e como, né, tinha um impacto no meu dia a dia. Aí quando eu entendi, além do livro, lendo algumas coisas na internet, eu falei, pô, eu lembrei de um episódio real da minha vida, né, que aos meus 10 anos, minha rua de cima contra a rua de baixo, jogando futebol na rua, né, e quando o jogo era muito sério, era valendo uma Coca-Cola no barzinho da esquina, lá do seu Edi. E a Coca na época era R$2,50, né? E aí eu olhei, pô, hoje a Coca tá o quê? 8, 9, 10 reais. A Coca de 8, 9, 10 reais é de 5 litros? É de 6? Não, é de 2 litros, igual a de 10, 15 anos atrás. Só que eu preciso de mais dinheiro para comprar o mesmo produto. E aí que eu entendi o conceito de inflação, tipo, comparando o meu passado com o que eu estava vivenciando. Eu falei, por que isso não é explicado, né, dessa maneira? Não precisa ser exatamente o exemplo do futebol, mas que a maioria da população vive, por exemplo, fazer uma compra no supermercado. Né? O arroz antes era X, hoje é XX. Né? Porque não traz esses exemplos que as pessoas, né, possivelmente já vivenciaram, que pode, né, compreender com uma facilidade tremenda. Então, hoje, a nossa comunicação é sempre a mais clara, que quando alguém ainda fala, pô, não entendi, aí eu olho e falo, preciso trabalhar mais nisso aqui ainda. Né, eu falo que eu demoro mais para montar um roteiro, né, do jeito que eu vou colocar ali, do que propriamente gravar, tudo mais, né, ou pensar no tema. É mais no roteiro ali, o cara vai entender? Né, a mãe de família lá da quebrada vai entender, o cara que também já está numa classe social vai compreender, então eu penso, né, meio em todos os públicos assim, para eles compreenderem o que eu estou querendo ensinar. E você lembra de algum caso, assim, de uma mãe de família que falou, putz, eu não consigo aqui economizar porque eu não consigo mal pagar as contas, mas agora eu tô ganhando dinheiro? Ah, tem vários. Assim, eu recebo diariamente mesmo no Instagram, né, print, teve né, 2 casos assim que me surpreendeu muito. Um foi uma menina que falou que estava com uma dívida aproximadamente de 30 mil ali, cheque especial, tudo mais, e que eu já tive uma dívida de 20 mil reais, né, e eu coloquei o passo a passo que eu fiz e que pode ajudar as pessoas. Falei, pô, se você está devendo um cartão de crédito, o banco vai lá e renegocia, porque o outro lado também quer receber esse dinheiro, né? Não quer ficar só te cobrando, né? Vai lá, informa o valor que você consegue mesmo pagar parcela, tipo, não consigo pagar a parcela de R$500, mas 300 eu consigo, né? Deixa claro isso na negociação, vê taxa de juros, tudo mais, prazo que você consegue pagar. E, acima de tudo, depois que fechar a renegociação, tem um compromisso, né? Porque, novamente, a empresa, lá o banco que seja, está confiando em você e você não quer o cara te enchendo o saco o resto da vida, né? Bem direto assim. E essa menina, ela conseguiu quitar essa dívida de 30 mil reais, eu acho que em 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, tipo, só na renegociação, eu lembro que ela falou que caiu para uns 22 mil reais. Então, pô, já é 8 mil aí que deixou de pagar. O outro mais recente, que eu confesso que eu até chorei, assim, foi um cara que comentou meu vídeo, né, que eu tinha postado lá no YouTube, que ele falou, pô, sou um ex-presidiário e eu sou investidor.
né? E eu olhei assim, eu falei, olha o que que nós estamos fazendo. Eu não digo nós, só o favelado investidor, todo mundo que está ajudando a população, né? Porque o cara saindo ali, né, depois de pagar tudo que deveria pagar, ele poderia escolher esse caminho de novo, né? Ele poderia seguir o caminho errado. E ele me viu como uma referência ali, que saiu do mesmo lugar que ele, falou, o moleque lá tá conseguindo, né? Vou seguir aqui. E aí ele falou, pô, sou um ex-presidiário investidor. Falei, cara, é isso aí que a gente tá fazendo pelo Brasil. Por falar em livro, quando é que sai o seu? Porque se o livro foi tão importante, tem que vir o seu agora. Eu tive uma reunião sobre um possível livro nosso. Aí, então, eu já tenho a primeira compradora aqui. Quando você for lançar, você volta aqui. Não, porque tem que ter agora. Se o livro foi tão importante para você lá atrás. Não, e certeza que, né, saindo aí esse livro, eu vou deixar bem claro que o que me salvou, vamos dizer assim, foi um livro de R$40, que foi o início ali de tudo, né? Incrível. Aí foi isso. Outro livro que te marcou muito? Geração de Valor. É? É. Do Flávio Augusto, as 3 edições, eu li os 3. Eu lembro que eu lia no ônibus saindo do trabalho, então, tipo, aquele dia que era péssimo, né, que não foi bom, eu lia o livro, eu falei, pô, é uma fase, né, e quando eu entendi isso, que, né, foi até um stories que eu postei nesses últimos dias, que a nossa vida parece a bolsa de valores, né, a cotação lá, vamos dizer assim. Um dia tá subindo, tá mil maravilha, né? A gente tá feliz. Seja ganhando dinheiro com a família, profissional, tá um dia da hora. Passa alguns instantes, já despenca, né? E aí é um momento difícil, que é onde que eu falo que é o momento ali que nós evoluímos, né? Amadurecemos e aprendemos mais. Para quando vir outra crise, outro momento difícil, a gente já tá mais pé no chão, não entra tanto em desespero, né? Aí eu fiz essa analogia, o pessoal curtiu bastante. E esse livro, sem dúvida nenhuma, foi o momento que eu estava em crise, vamos dizer assim, né, tipo, preocupação, estresse e tudo mais, e que me deu um fôlego, falou, não, continua. Tem uma parte do livro do Geração do Valor, que ele fala que ele estava dentro de um ônibus no Rio, apertado, não sei o quê. Quando eu li, eu estava vindo trabalhar dentro de um ônibus apertado, e aí ele tinha conseguido, eu também consigo. Exato. Muito legal. Eu lembro que ele falou que olhava o reflexo dele, né, na janela ali, e ele falou, pô, não quero estar aqui o resto da vida, né? E eu me vi muito também nessa cena, né? Porque, falar pra você, a maioria dos livros que eu li na minha vida foi dentro de um ônibus, né? Tipo, hoje eu leio em casa, num conforto melhor, mas antes disso era dentro de um ônibus lotado, no metrô, algo do tipo, né? Mas tá valendo. Mas tá valendo. Tanto que eu falo isso pro pessoal. O público fala, pô, mas eu não tenho tempo pra ler isso, aquilo. Eu falo, cara, era às 6 horas da manhã, eu tava dentro do ônibus lendo. Era o tempo que antes eu dormia no ônibus, né? Demorava tipo 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Aí eu deixei de dormir para estudar, né? E onde que me levou? Exatamente, seu comportamento fez com que você tivesse esse resultado hoje, né? E nem todos seus amigos que talvez não leram tanto ou não procuraram tanto estão num lugar diferente hoje. E hoje nossa, todas as pessoas ao meu redor eu incentivo o livro, todas. Tipo, desde a minha mãe, minha avó lê muito, né? Minha avó lê mais assim, Bíblia. Acho que um livro que ela pegou meu para ler na época foi Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Minha avó gosta muito de ler. Eu falo que eu até peguei um pouco desse hábito com ela. Mas os meus amigos em gerais, assim, tipo, não tem esse costume, mas eu sempre tô enchendo o saco, né? Eu vejo, eu dou livro, né? Tem um monte em casa. Às vezes quando eu vou lá no bairro, lá na quebrada, tipo, eu levo uns 3 livros, assim, no carro. Aí eu começo a entrar no assunto, mano, você tem que ler esse livro. Não, aí o cara, vou comprar. Não, já tem aqui, já dou, pra não ter desculpa. E aí é isso. Muito obrigada por você ter aceitado esse bate-papo sobre leitura. Pessoal, ele indicou vários livros, eu vou colocar aqui na descrição, todos esses, inclusive o Psicologia Financeira e também do meu chefe, né, que eu preciso continuar aqui, que é Princípio do Estrategista. É isso, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite.